Olá pessoal, tudo bom? Vamos para mais uma videoaula de Teatro Educação 1 do curso de Licenciatura em Teatro no Instituto Federal Fluminense Campus Centro. Eu sou Maria Siqueira. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a história e os termos do Teatro Educação. O campo do Teatro Educação é um campo muito jovem, em termos de pesquisa, de produção científica, acadêmica, de estudos. Então, a gente entender como que se formou isso que nos constitui, né? Porque é basicamente a coluna vertebral do nosso trabalho. Nós somos professores de teatro. Então, a gente entender a relação entre teatro e educação é essencial para o nosso trabalho. Primeiro, a gente entender que existe uma tensão originária entre o teatro e a educação. Como que a Koldela coloca para a gente que esse binômio, se eu preciso pensar mais na formação humana, na formação integral, na educação global ou na produção artística de um grupo, o que é mais importante? Qual é o peso de uma coisa e outra? A gente vai falar, vamos ficar com essa pergunta na cabeça, né? Por exemplo, eu preciso priorizar a qualidade estética ou a formação do meu estudante? Vou deixar essa pergunta para ir maturando aí enquanto a gente vai conversando. Primeiro, a gente precisa entender que existem duas abordagens do ensino de teatro. A primeira é contextualista. Então, o que é isso? O contexto é mais importante do que a disciplina em si. Então, eu vou usar a arte para ensinar outras coisas. É muito comum, por exemplo, a escola querer que a gente... Inclusive, o teatro entrou na escola para o ensino de línguas estrangeiras e para o ensino do próprio português, enfim, para um monte de coisa, menos ensinar teatro, né? Entendi-se o teatro como uma ferramenta. O que é relativamente natural se a gente entender que o teatro é uma linguagem, né? Então, vamos pensar assim, a língua portuguesa é uma linguagem, então eu uso a língua portuguesa para me comunicar sobre outras coisas. Se eu uso a língua para falar da língua, é a metalinguagem. A pintura é a linguagem das artes plásticas. Eu pinto outras coisas numa pintura figurativa, mas às vezes alguns artistas fazem uma metalinguagem pintando sobre as próprias cores e formas que são as ferramentas da própria linguagem. Aí nasce a arte abstrata, enfim, não sou muito boa de artes plásticas não, gente, mas essa lógica de que eu não estou pintando representando outra coisa. Então a linguagem, ela sempre serve para falar de outras coisas, porque ela é uma forma de representar o mundo. Então é natural, a gente não precisa ficar ofendido. Mas a gente precisa entender que é uma abordagem. E a abordagem essencialista entende que a arte tem uma contribuição única para a experiência e a cultura humanas, ela é diferente de todas as outras coisas, então eu preciso ensinar a linguagem. Vamos pensar também se uma coisa exclui a outra, se eu preciso escolher um time, né? E quem está em cada time desses, enfim, vamos pensar, porque se eu sou professora de teatro e eu entendo que nem todo mundo domina essa linguagem, é o meu papel trabalhar de forma essencialista para que a pessoa domine. Então é como se fosse um professor de gramática, comparando a língua portuguesa, né? Mas se eu sou um professor de biologia e quero fazer um teatrinho ensinando algo sobre biologia para trabalhar com os estudantes, isso é errado? Porque ele é professor de biologia, ele não é professor de teatro. Então ele tem que ensinar biologia. Ele pode usar uma outra linguagem? Eu costumo dizer que é parecido com a gente usar textos escritos. Eu não sou professora de português, mas eu passo texto para vocês lerem toda semana. Eu não estou ensinando a ler e escrever, mas às vezes a gente precisa focar na linguagem para melhorar a nossa comunicação. Então eu vou corrigir erro de português de vocês. Então, como que a gente garante a qualidade da linguagem? Aí eu defendo a existência de um profissional capacitado, que somos nós, na escola, para que todo mundo possa fazer teatro com qualidade. Os meus alunos que fizeram a minha aula de teatro, eles fazem teatro para tudo. Eles agora têm essa linguagem para eles. Então, a abordagem contextualista e essencialista, na minha concepção, isso é uma opinião e não é consensual, elas se completam na formação do estudante, porque uma linguagem ela precisa estar a serviço das pessoas. Só que, por muito tempo, a aula de arte, de teatro, foi contextualista. Então, dentro da própria aula de teatro, eu usava o teatro para outra coisa. Não existia uma preocupação de esmerar a qualidade da própria linguagem. Então, tá, ok, temos essas duas abordagens. O Elliot Eisner
argumenta aqui sobre ele defende o essencialismo, lembrando que o teatro entrou na escola como contextualismo. Então tem uma imagem que eu gosto muito, que é a imagem do pêndulo. Quando o pêndulo está muito para um lado, ó, tá aqui segurando o pêndulo, quando o pêndulo está muito para o lado, se eu soltar, ele vai lá para o outro lado. E aí demora para ele achar o meio. Então, era muito contextualista. Aí teve uma briga que tornou muito essencialista. Até a gente, hoje, eu estar aqui argumentando para vocês um caminho do meio. Então, a gente precisa entender também, historicamente, o que foi necessário as pessoas fazerem para sacudir as coisas. Eliot fala o seguinte: argumentar que a justificativa para a arte e educação reside nas contribuições que ela pode dar para lazer, desenvolvimento, liberação de emoções, um monte de coisa que a gente sabe que né, gente? Que a gente gosta de fazer teatro, a gente sabe os efeitos colaterais benéficos aqui para nossa vida. Mas ele fala que o valor primeiro da arte reside na contribuição única para a experiência individual e compreensão do homem. É uma defesa inflamada que ele faz, enfim, não vamos nos demorar aqui, não vou ficar lendo slide, que vocês têm capacidade de fazer isso sozinhos, né? Inclusive, vocês também não vão ler slide, mas nunca mais na vida, hein, gente? Slide é só para pontuar umas coisas pra gente lembrar, mas não é para ler slide de apresentação, não. Já guarda essa informação, não tem nada a ver com a aula, mas que eu sou revoltada. Que a pessoa faz um doutorado para dar aula lendo slide. A educação, como um todo, tá? E eu não tô falando de ensino da arte, ela tem aqui duas concepções que eu trago para vocês. Lógico que existem outras, mas historicamente a arte se colocou nesses contextos aí históricos. A educação tradicional, que era mais forte no século XIX, aqui no Brasil, ela entendia que os fins justificam os meios, entendeu? É isso que está dito aí com as palavras mais bonitinhas no primeiro item. Então, não importa se a criança vai ficar traumatizada, se vai palmatória, é milho e briga e faz e acontece, porque o importante é a criança decorar o negócio que tem que decorar, do jeito que eu estou mandando ela decorar e ponto final. Então, é uma ideia muito finalista. O modelo tá aqui e a criança que lute para chegar nesse modelo, entendeu? Então, não é cada um desenvolvendo belamente, não. Tem um modelo só, que todo mundo tem que saber todos os afluentes do Rio Amazonas, da margem direita, da margem esquerda, ponto. É isso, é uma coisa muito definida o que todo mundo tem que fazer. E aí, o que vira o teatro nesse contexto? Como a gente já imagina, o teatro estava a serviço de outras coisas e é um espetáculo. Lembra que os fins justificam os meios? Então, por que eu vou me preocupar com o processo, ensaio, descoberta de si, autoconhecimento? Não tem nada disso, gente. Pega cada um seu papel, decora e vamos fazer uma pecinha ou para aprender inglês ou um auto de Natal, né? A educação no Brasil sempre foi muito católica em termos assim de quantidade de escolas religiosas, então a cultura católica também guiou muito o fazer teatral dentro das escolas. E aí é isso, preparar espetáculo, ponto final. Aí vem no século XX a escola nova que chegou no Brasil com os CIEPs, com Brizola, né? Essa concepção que o mais forte teórico que chega pra gente é o John Dewey, que é uma concepção de a criança é um ser humano, vamos respeitar, uma coisa mais rarebô, tentando explicar de um jeito mais informal, né? Que considera que a natureza da criança começa a considerar que a infância ela não está a serviço da vida adulta. Percebe mais uma vez na escola tradicional tem essa visão dos fins justificam os meios, sempre a finalidade, então não importa o caminho. A infância era considerada um caminho na educação tradicional. Então, como caminho, ela não tem muita importância. O que importa é que adulto você tem que saber isso tudo, ser desse jeito, especificamente assim e ponto. E aí vem a escola nova falando, não, a infância ela é um momento em si. A gente precisa viver a infância, pela infância, sem uma finalidade futura. Até hoje a gente não chegou lá, né, gente? Vocês sabem que a gente justifica todos os trabalhos com criança pensando em futuro. Como se a criança não pudesse morrer. E morre criança, tá, gente? É uma coisa terrível, mas é a verdade. Então, a gente pensar na infância como uma finalidade do momento presente é uma novidade. Respeitar a criança, respeitar suas necessidades, respeitar o caminho individual, a descoberta, as inclinações de cada um. Então, por exemplo, no Brasil, quando vem o CIEPs com o modelo de educação integral, era um modelo que propunha atividades extracurriculares que contemplassem as inclinações de cada estudante, né? E com esporte, com arte, com coisas que o estudante pudesse escolher facultativamente para se desenvolver individualmente. E aí onde ficam as artes, o teatro nessa história? Libera geral.
liberação, criatividade, vamos aqui viver um momento. E aí, gente, era muito comum que não se chegasse a lugar nenhum. Era muito comum que fosse apenas momentos de liberação, como, por exemplo, uma aula de botar uma música e dançar. Acabou a aula, beijo, tchau. Então, também não é um mar de rosas. Aí eu quero perguntar para vocês uma coisa. Deixa eu ver aqui o próximo slide. Tá. Qual das duas concepções é contextualista e qual é essencialista? Os meus tambores. O que vocês acham? Porque o que acontece? Quando a gente... Vou voltar aqui. Eu não consigo voltar no slide. Quando a gente falou antes, parecia que o contextualismo ele quer usar a arte, né? Ele é meio mau. Então, ele não dá valor à arte. E o essencialismo, ele valoriza a arte como algo próprio, como uma instância muito importante da formação humana. Aí vem aqui no tradicional, na escola nova, que a gente vê que a escola tradicional é muito castradora, né? Ela é muito ofensiva ao ser humano. É uma educação que traumatiza, né, gente? Vamos combinar, é palmatória. E a escola nova é uma educação mais livre, vida, né, assim, uma coisa mais cabeça aberta e tal. Então a gente pensa, eu gosto do contextualismo, eu, Maria, tá, gente? Quando eu estudo, assim, né, e aí vocês podem falar, não, eu gosto de palmatória. Também fica à vontade, quer dizer, não fica muito à vontade não, mas depois a gente conversa. Escolher vídeo aula. Mas vamos aqui no que eu imagino partindo da minha experiência. Quando eu leio sobre o essencialismo, eu penso, que bonito, eu acho que a arte precisa ter esse lugar. Aí eu leio sobre a escola nova e eu acho que bonito, a criança precisa ter esse lugar. Só que se você reparar, a gente gosta cruzado. A escola tradicional, ela é essencialista, porque ela está ensinando teatro respeitando a linguagem teatral, apesar de muitas vezes ser voltada para uma função contextualista de ensinar outras disciplinas. Mas existe ali uma inteireza da linguagem teatral, porque o espetáculo faz parte da linguagem teatral. O produto faz parte da linguagem teatral. Essa experiência com relação ao público é o que nos constitui como linguagem. E a escola tradicional respeita isso. Já a escola nova, que parece muito legal, Paz e Amor, ela não respeita a linguagem teatral, ela tem uma visão contextualista de liberação das emoções, autoconhecimento, né, trabalho coletivo, esse tipo de proposta. Então, na verdade, a gente não precisa escolher um lado, não tem o bem ou o mal, né, porque ser contextualista ou essencialista, ou tradicional ou escola novista, não nos garante nada. E aí a gente tem que pensar quem nós queremos ser e que tipo de ensino de teatro nós queremos promover. Aqui John Dewey, que é um grande teórico do movimento escola novista, fala pra gente sobre a arte, a principal raiz de toda atividade educacional. Então, também não vamos nos achar, porque isso não aconteceu só com o ensino de teatro, isso aconteceu com todas as disciplinas. Está nas atitudes instintivas e impulsivas das crianças, e não na apresentação e aplicação de material historial. Eu gosto dessa ideia, tá, gente? Só para deixar claro aqui. Seja através de ideia dos outros ou por meio dos sentidos. Portanto, as atividades espontâneas das crianças, como jogos, mímica, etc., são passíveis de fins educacionais. Hoje a gente vive uma questão que muitas escolas fingem que usam isso para ensinar algo, mas na verdade estão fazendo tipo dinâmica de grupo, que todo mundo tem ódio, que é aquela brincadeira que o professor sabe exatamente o conteúdo que ele quer construir. Se a gente tiver condições, depois a gente pode fazer uma oficina sobre brincar, que é muito importante. E atividade lúdica para ensinar conteúdo não é brincar. Pode até ser, mas não num conceito de liberdade, de construção autônoma do conhecimento, que a brincadeira proporciona quando construída com liberdade, com autonomia. E a gente já conversou um pouco sobre autonomia lá no nosso amigo Paulo Freire, mas como eu falei com vocês, é fácil de falar, difícil de fazer. Mas a gente entender que as atividades espontâneas também são muito importantes. E eu, particularmente, como profissional, não trabalho com ensino de teatro para crianças de menos de 4 anos. Porque eu não acredito em ensino de teatro para crianças de menos de 4 anos. Porque é um momento que a criança precisa de muita espontaneidade,
de muita construção autônoma, então não é o momento da gente direcionar para a construção de uma linguagem. A construção da linguagem ela vem com uma necessidade um pouquinho posterior, a partir dos 4, 6 anos. Também é uma coisa que a gente pode conversar depois. Vocês podiam, depois de vendo essas aulas, ir mandando umas perguntas no WhatsApp para a gente conversar, né? A gente poder falar sozinho, não sei o que interessa a vocês, o que vocês estão achando disso tudo. E aí tem o porém da escola nova, que eu já coloquei para vocês, não sabia que eu mesma tinha colocado aqui, que ao mesmo tempo que ela abriu para a possibilidade das áreas artísticas no currículo, que é muito importante, gente, porque antes, na escola tradicional, tinha teatro no currículo como um enfeite, era assim, a professora de língua estrangeira ensaiar uma pecinha para aprender língua estrangeira, mas não era um professor de teatro. Então a escola nova, ela coloca o profissional de arte na escola. Então devemos muito à escola nova, obrigada escola nova, né, por ter nos colocado no currículo. Mas essa justificativa de formação integral, ela faz com que o teatro, eu coloco assim, passe a ser tolerado sem que o preconceito chegasse a ser questionado no seu fundamento, porque existia muito preconceito sobre o ensino de arte na escola, porque não serve para nada, porque não tem conteúdos relevantes, enfim, todo esse preconceito que a gente sabe que qualquer promoção de liberdade dentro do ambiente controlado escolar causa. A gente pode conversar um pouquinho sobre Foucault depois, as instituições de controle, que a escola é uma instituição de controle acima de tudo. A escola nossa, né, gente? Porque o La Rosa traz a ideia de uma escola clássica, que é uma escola de promoção de pensamento e liberdade, que é bem diferente da nossa. A nossa é de treinamento para o mercado de trabalho. Então, quando chega a arte, ela não se presta a esse treinamento e o preconceito fica existindo. Ainda colocam a arte só para liberação emocional e não como uma construção da linguagem. Então, esse preconceito vai sendo multiplicado. Ward traça as modificações que ocorrem na filosofia educacional e que abriram caminho para a expressão criativa. Então, na escola nova, né, a expressão criativa ela começa a existir dentro da escola para desenvolver a criança como um todo e não só em seu intelecto. Não falei que tem uma parada maneira nisso aí, né? Com a mudança na ênfase educacional, ocorreu uma transformação na maneira de ensinar teatro, que a gente já falou, né? O teatro passa na escola nova a ser liberação, só processo, sem se importar com o produto. E aí a gente chega no próximo slide, que é a questão do processo e do produto. Por quê? Os professores modernos da escola nova para cá passam a dar mais importância ao processo. Então, a Coldela coloca pra gente, se a peça construída pelas crianças de Robin Hood é boa, ok. Mas se ela não é tão boa, o importante é o crescimento. Então, essa mudança do exibicionismo, de fazer uma boa apresentação para a valorização do processo, faz com que o teatro se transforme numa disciplina que tem muito a colaborar com o processo educacional. Mas eu tenho uma questão para vocês. O que é uma peça boa? Quem aqui, todo mundo, gente, já assistiu a apresentação de Dia dos Pais, Dia das Mães na escola? Ou se lembra das suas, ou já viu de um sobrinho, de um filho, de um primo, de um irmão. É aquela preocupação em geral, tá, gente? Existem exceções belíssimas, mas em geral é aquela preocupação com o resultado. Então fica aquela professora mandando a criança levantar o braço na hora de levantar o braço, sem ter muito espaço. Claramente, ao assistir, a gente já percebe que não teve muito espaço para a criação da criança, para a construção criativa. E, mais uma vez, gente, isso é o mais comum, não é, né? Tomara que não seja todo lugar assim. E aí, quando a gente... Então, a gente está pensando que é só o produto que importa. E é bonito, a gente se emociona, só quem se emociona é o pai e a mãe, né, gente? No final dos contos, se você fosse meio isento, uma sobrinha, uma prima distante assistir, você vai achar ridículo aquilo. Porque você vê que não tem nada genuíno da criança ali sendo construído. E quantas vezes a gente já foi assistir, e eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, peças belíssimas que não te tocam, que não chegam, que não tem uma construção de comunicação afetiva real. E aí eu fico pensando,
teatro é linguagem. Linguagem é uma ponte para a gente chegar no outro. E o teatro é uma linguagem que ela atravessa esferas subjetivas, esferas de presença, mais do que de produção de sentido. Também podemos discutir essas duas coisas, né? Produção de sentido, produção de presença. Não precisa ser assim, né? Elas podem estar equiparadas também. Depois a gente conversa. Mas pelo nome dá para entender, né? Às vezes a gente gosta de uma obra de arte mesmo sem entender o sentido racional dela, porque existe ali uma produção de presença, ou por exemplo um ritual, ou até um samba que a gente vai. Se você não entender a letra da música, samba porque eu gosto de samba, gente, não pode ser a música se você quiser. A gente, mesmo sem entender a letra da música, a gente consegue se emocionar, porque aquilo ali não é produção de sentido, é produção de presença, né? É uma produção subjetiva, estética. E aí, muitas vezes, quando eu promovo uma criação de um produto cênico com um grupo que é de fato genuíno, autônomo, que tem uma implicação de presença e uma mobilização dos afetos e das subjetividades muito profunda, mesmo que tecnicamente alguém possa fazer inúmeras considerações sobre a qualidade daquele produto cênico, a partir da minha experiência como espectadora e como professora, que já construí diversos espetáculos nesse sentido, eu entendo que aquele teatro é muito melhor mesmo do que um teatro bem acabado, que não chega em ninguém, que tá todo mundo ali cumprindo tabela, inclusive o ator. Então, mas às vezes não, às vezes é uma coisa tecnicamente perfeita que vai, por isso, ter um efeito maravilhoso. Então, só pra gente entender que a produção artística ela não tem uma regra clara como uma produção técnica. A mobilização de afeto, de subjetividade, ela pesa no produto tanto quanto a qualidade técnica. Tanto quanto. Então, essa diferença entre processo e produto, essa dicotomia, ela é falsa. Não estão em lados opostos. E essa é uma discussão que eu não consigo dar conta sem trocar com vocês. Então, manda pergunta, manda questionamento, manda reflexão, pelo amor de Deus, manda os troços aí. Uma coisa importante da gente entender sobre os termos é a questão do teatro e do drama. No Brasil, a gente usa teatro para tudo, dane-se, eu acho ótimo que a gente simplifica as coisas. Mas em outros lugares, teatro é quando é profissional visando o produto. E drama é quando é esse exercício, né, com amadores, ou quando o processo é mais importante. E aí, por exemplo, em alguns países, a aula de teatro na escola se chama drama class, né, ou classe de drama. Mentira, não sei falar francês não, gente, mas é drama. Na França também usa o termo drama. Só pra gente saber que tem essas diferenças de termo aí, mas não é tão importante porque no Brasil a gente não leva isso em consideração. A hipervalorização contextualista, né? Porque como eu falei, eu não sou contra nada, eu acho que o caminho do meio é o mais difícil, mas é o que vale. Mas a hipervalorização da concepção contextualista no contexto da escola nova, ela gera um extremo. As novas ideias... escrevi muito no slide, a gente tem que botar tópico, não faz isso não. Mas a gente... A gente entrou na escola, na onda da escola nova. Nessa onda contextualista. Nessa onda da liberação de emoção, cada um faz o que quer, o importante é o desenvolvimento individual e parará. Isso gerou um efeito colateral muito sério para a nossa existência enquanto disciplina escolar, que é a falta de clareza dos nossos conteúdos. Eu acho isso bom, mais ou menos. Porque muitas vezes a gente trabalha com o ensino do teatro, muitas vezes assim, gente, quase sempre, com o ensino do teatro para crianças que nunca viram teatro, né? Porque ainda somos poucos professores de teatro. Então não adianta a gente ter uma organização de conteúdos continuada como a matemática, por exemplo, se o estudante está chegando no 9º ano para ter aula de teatro com você pela primeira vez na vida. Você não tem como continuar. Agora, ao mesmo tempo, a gente acaba tendo uma construção muito frágil dos conteúdos e se vulnerabilizando nos contextos de gestão, de conselho de classe, porque a gente acaba trabalhando de forma muito superficial a linguagem sempre. Então, alguns lugares onde já tem aula de teatro em vários anos, isso é mais consolidado e você consegue trabalhar conteúdos para além do desenvolvimento individual, que também é muito importante.
gente. Não, então eu não estou diminuindo essa importância, inclusive eu acho que os outras disciplinas deviam aprender um pouquinho com a gente a incluir o desenvolvimento individual no ensino da disciplina. E aí eu coloco aí que o mais legal seria o caminho do meio, né? Porque um aluno que simplesmente decora um texto clássico, o espetáculo que se preocupa só com a produção final, ela não tem muito valor educacional, porque o valor educacional é o valor que nos constitui como seres humanos, né? Diferente do que éramos antes. Mas se o sujeito for mobilizado por uma ação espontânea, isso vai acontecer de uma forma muito mais consistente. Só que também, se for muito espontaneísmo, a gente reduz a proposta do ensino de teatro a objetivos terapêuticos apenas. Então, a arte ela deixa de ser forte como linguagem. É exatamente aí buscar esse caminho do meio que é a minha ideia. E aí eu coloco para vocês perguntas. Tem objetivos educacionais amplos o ensino do teatro, para além da apreensão da linguagem? E as outras disciplinas? Também? Tem um certo e errado na relação do contextualismo e essencialismo? Hoje a gente trabalha sobre habilidades e competências ou sobre conteúdos? Ou sobre os dois? Como é o ensino de teatro hoje? Eu não sei se você já teve essa experiência ou se você tem, mas pensa aí como você acha que é e manda pra mim, porque eu quero saber. Faz os fichamentos lá, e se quiser colocar mais coisas pra gente conversar, esse texto eu acho que ele dá muito pano pra manga pra gente debater mais do que ter verdades absolutas e pensar como a gente vai construir a nossa prática. Beijinhos, aguardo os fichamentos e as discussões no WhatsApp e até breve.